A história que se desdobra a seguir é um testemunho pungente dessa realidade, um lembrete vívido de que o que parece ser um incômodo menor pode, na verdade, ser o prelúdio de uma batalha pela vida, uma reviravolta que desafia a compreensão e abala as fundações da normalidade. É a saga de João, um homem de 36 anos, cuja jornada começou com uma sensação quase imperceptível, um formigamento na perna esquerda, um sintoma tão comum que muitos o descartariam sem hesitação. Essa leve picada de alerta, no entanto, foi apenas a ponta de um iceberg médico, uma pista inicial que, se não investigada com a devida atenção, poderia ter levado a consequências inimagináveis. O formigamento, muitas vezes associado à má circulação, ao cansaço muscular ou a uma noite de sono em posição inadequada, é uma experiência familiar para grande parte da população. É um daqueles desconfortos que se encaixam perfeitamente na categoria de coisas que acontecem, algo que se espera que desapareça com um pouco de descanso ou um alongamento cuidadoso. Contudo, a persistência e a evolução desse sintoma em João foram os primeiros indícios de que algo mais sinistro estava em curso. O que começou como uma leve sensação de alfinetadas e agulhas, uma parestesia passageira, gradualmente se transformou, evoluindo para uma dormência mais pronunciada, um entorpecimento que começou a roubar a sensibilidade natural da sua perna. Essa mudança de natureza, a transição de um incômodo fugaz para uma alteração sensorial mais concreta, deveria ter servido como um chamado mais forte à atenção, um sinal de que o corpo estava, de fato, tentando comunicar uma necessidade mais urgente. A escalada dos sintomas não parou na dormência. A dor se instalou, um desconforto que se tornou mais intenso e penetrante, a ponto de alterar os padrões de movimento de João. A sua própria percepção corporal começou a ser distorcida por uma sensação estranha e inquietante, uma percepção interna de que algo estava se movendo, se contorcendo dentro da própria carne. Era uma sensação visceral, difícil de descrever, mas inegavelmente presente e perturbadora. Essa percepção de movimento interno, uma anomalia tão incomum que desafia a lógica do corpo humano em repouso, foi um dos gatilhos que acionaram o alarme final, levando à intervenção. Foi nesse cenário de sintomas progressivos e cada vez mais alarmantes que a sua esposa, Renata, desempenhou um papel crucial. A sua observação atenta e a sua preocupação genuína com as mudanças no comportamento e na locomoção de João foram fundamentais. Ela notou o mancar sutil, o receio de João em tocar na perna afetada, sinais que, somados, pintavam um quadro preocupante. A insistência de Renata em buscar ajuda médica, em levar João a um hospital, foi o ponto de virada decisivo. Em muitas situações, a rotina e a tendência a minimizar o próprio mal-estar podem adiar a busca por cuidados. No entanto, a percepção aguçada de um ente querido, aliada à sua determinação, pode ser a força motriz necessária para reverter um curso potencialmente desastroso. Você está assistindo a este vídeo em casa, no trabalho ou talvez em trânsito? Em qualquer lugar que esteja, esperamos que esta história o faça refletir. Se você está gostando do nosso conteúdo e quer se manter informado sobre histórias que realmente importam, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Continuando, a chegada ao hospital marcou o início de uma investigação médica que rapidamente revelaria a natureza extraordinária e alarmante do que afligia João. Os exames iniciais, conduzidos por uma equipe médica atenta, apontaram para a presença de uma massa anormal, localizada nas proximidades do fêmur. As hipóteses iniciais, como a de um cisto, eram consideradas plausíveis dentro do espectro de achados médicos comuns. No entanto,
A abertura cirúrgica para a remoção dessa massa revelou uma realidade que transcendeu as expectativas mais sombrias. Um cenário que deixaria os profissionais de saúde perplexos e chocados com a sua singularidade e gravidade. A descoberta foi de um impacto avassalador. Não se tratava de um cisto, mas sim de um ninho de larvas vivas, firmemente alojado no músculo e envolto por tecido necrosado. A imagem de um organismo parasita prosperando dentro do corpo humano, causando destruição silenciosa, é intrinsecamente perturbadora. A infestação, segundo as investigações subsequentes, teve sua origem em uma picada de inseto tropical, provavelmente contraída durante uma recente pescaria com o irmão de João. Esse detalhe, aparentemente insignificante na ocasião, tornou-se a chave para desvendar a origem de uma condição médica tão rara e perigosa. O caso foi prontamente classificado como raro e grave, exigindo uma intervenção cirúrgica de emergência para a remoção das larvas e a limpeza do tecido danificado. O pós-operatório foi marcado por um rigoroso regime de tratamento com antibióticos, visando combater qualquer infecção secundária, e por um extenso programa de fisioterapia, essencial para a recuperação da mobilidade e da funcionalidade da perna afetada. Em meio a essa provação, a presença e o apoio inabalável de Renata foram um pilar de força para João. Ela esteve ao seu lado em cada etapa do processo, desde as dolorosas sessões de fisioterapia até os exames de acompanhamento e as noites de insônia marcadas pela dor e pela incerteza. A magnitude da destruição interna, orquestrada por um parasita microscópico a partir de um simples descuido com uma picada, deixou os médicos espantados. A capacidade de tais organismos de se alojarem e proliferarem de forma tão insidiosa, causando danos significativos sem que a vítima perceba a gravidade imediata, é um aspecto aterrorizante da biologia. A história de João serve como um alerta poderoso. Nem todo formigamento é inofensivo, nem toda dormência é apenas cansaço. Por vezes, o corpo emite sinais de socorro que não podem ser ignorados, gritos silenciosos que exigem atenção e ação. A complexidade das doenças parasitárias, especialmente aquelas que afetam os tecidos profundos, exige uma compreensão aprofundada e uma vigilância constante. Este caso específico realça a importância da saúde tropical e das doenças negligenciadas, áreas onde a pesquisa e a conscientização ainda precisam avançar significativamente. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por doenças parasitárias, muitas das quais podem ser prevenidas com medidas de higiene básicas e saneamento ambiental. A infecção por larvas em tecidos humanos, conhecida tecnicamente como miase, pode ocorrer de diversas formas, dependendo do tipo de inseto vetor e do local de infestação. No caso de João, a apresentação clínica foi particularmente agressiva, culminando em danos musculares extensos. A reviravolta na vida de João e Renata, iniciada por um formigamento aparentemente inócuo, é um estudo de caso sobre a fragilidade da saúde humana e a necessidade de uma abordagem proativa em relação ao bem-estar físico. A história deles ressoa com a experiência de muitas outras pessoas que passaram por batalhas médicas inesperadas, onde a linha entre a saúde e a doença se tornou tênue e onde a resiliência humana foi testada ao limite. O impacto emocional e psicológico de uma doença tão invasiva e inesperada é imensurável. Para João, a recuperação não se limitou à cicatrização física. Envolveu também a reconstrução da confiança em seu próprio corpo e a superação do trauma associado à sensação de invasão e destruição interna. A presença constante de Renata, seu amor e dedicação,
foram elementos cruciais em sua jornada de cura, demonstrando o poder inestimável do apoio familiar em momentos de adversidade extrema. A divulgação desta história, através de canais como este, visa não apenas informar, mas também empoderar o público. Ao compartilhar os sintomas, as possíveis causas e as consequências, espera-se que mais pessoas se sintam encorajadas a prestar atenção aos sinais do seu corpo e a buscar ajuda médica sem hesitação. A educação em saúde é uma ferramenta poderosa na prevenção e no manejo de doenças, e histórias como a de João servem como exemplos concretos da importância dessa conscientização. As doenças parasitárias, embora muitas vezes associadas a regiões tropicais ou a condições de saneamento precário, podem ocorrer em diversas partes do mundo, especialmente com o aumento das viagens internacionais e as mudanças climáticas. A compreensão dos ciclos de vida dos parasitas, dos seus vetores e das formas de transmissão é fundamental para a prevenção. No caso da miase, a higiene pessoal, o cuidado com feridas abertas, especialmente em áreas endêmicas, e a proteção contra picadas de insetos são medidas preventivas essenciais. O Dr. Elias Monteiro, um renomado parasitologista do fictício Hospital São Lucas, em um artigo publicado na Revista Brasileira de Doenças Tropicais, destacou a raridade de casos de miase profunda em adultos saudáveis, mas ressaltou que a falta de atendimento médico imediato pode levar a complicações sérias, como infecções secundárias, danos permanentes aos tecidos e, em casos extremos, sepse. Ele enfatiza que a prevenção passa pela conscientização da população sobre os riscos e pela busca rápida por diagnóstico e tratamento. A jornada de João, embora marcada por um evento chocante, culminou em uma mensagem de esperança e resiliência. Ele e Renata juntos transformaram uma experiência aterradora em um testemunho de força, amor e a importância de nunca subestimar os sinais que o corpo nos envia. A história deles é um convite à reflexão sobre a nossa própria saúde, sobre a importância da vigilância e sobre o poder de um diagnóstico precoce e de um cuidado dedicado. A compreensão de que um simples formigamento pode ser o prenúncio de algo grave é um conhecimento valioso que pode, em última instância, salvar vidas. A história de João, o homem que achou que era apenas um formigamento, mas que enfrentou uma batalha invisível em seu próprio corpo, ecoa como um lembrete poderoso para todos nós prestarmos atenção aos sussurros do nosso organismo antes que eles se tornem gritos ensurdecedores. A complexidade da resposta imune do corpo humano, especialmente em face de invasores microscópicos, é um campo de estudo fascinante e, por vezes, surpreendente. Após a remoção das larvas, o foco médico se volta para a regeneração dos tecidos danificados e a restauração da funcionalidade perdida. Este processo não é meramente físico, envolve uma intrincada dança biológica de reparo celular e a remodelação do colágeno, essencial para a integridade estrutural do músculo. A fisioterapia, nesse contexto, vai além do simples exercício. É uma reeducação neuromuscular, onde o cérebro reaprende a enviar sinais eficientes para os nervos e músculos, superando a memória da dor e da disfunção. A persistência de João, auxiliada pela orientação dos fisioterapeutas, permitiu que ele gradualmente recuperasse a capacidade de locomoção, embora as cicatrizes internas e a necessidade de vigilância continuassem a ser uma realidade. Ademais, a experiência de João lança luz sobre a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente em relação a picadas de insetos e suas potenciais consequências. A prevenção da miase, por exemplo, envolve não apenas o uso de repelentes, mas também a atenção a feridas abertas, que podem servir como portas de entrada para ovos de moscas.
A conscientização sobre os ciclos de vida desses insetos e os ambientes onde prosperam é igualmente vital. Em áreas onde a miase é mais prevalente, campanhas educativas focadas em higiene pessoal e no manejo de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco. Agora, considere como essa informação se aplica quando você está em áreas rurais, praticando atividades ao ar livre ou mesmo cuidando de animais de estimação que podem trazer consigo parasitas. Por outro lado, a perspectiva psicológica pós-trauma de saúde é frequentemente subestimada. Para João, a sensação de ter tido seu corpo invadido e danificado por algo tão pequeno e incontrolável pode gerar ansiedade e medo de futuras infestações ou problemas de saúde. O acompanhamento psicológico, muitas vezes integrado ao plano de reabilitação em casos de doenças graves, auxilia na elaboração dessas emoções, permitindo que o indivíduo retome o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico da doença. Renata, como cuidadora principal, também pode se beneficiar desse suporte, pois a experiência de ver um ente querido sofrer e passar por procedimentos invasivos pode ser igualmente traumática. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto econômico e social de doenças como a miase, especialmente em comunidades de baixa renda. A perda de dias de trabalho, os custos com tratamentos médicos e a reabilitação podem gerar um ciclo de pobreza e precariedade. A prevenção e o acesso a cuidados de saúde de qualidade tornam-se, portanto, não apenas questões de bem-estar individual, mas também de justiça social e desenvolvimento comunitário. Programas de saúde pública que visam erradicar ou controlar doenças parasitárias devem ser vistos como investimentos essenciais no capital humano de uma nação. À medida que os contornos da narrativa se tornam mais nítidos, percebe-se como as diversas facetas da experiência humana se entrelaçam, moldando não apenas o destino individual, mas também a compreensão coletiva da vulnerabilidade e da resiliência. A jornada, através das complexidades que emergiram, revela um padrão subjacente, uma intrincada teia de interconexões que desafia simplificações apressadas. É como observar a formação de um relevo geológico, onde as pressões acumuladas ao longo do tempo dão origem a paisagens que, em sua grandiosidade, revelam a força dos processos que as esculpiram. Compreender esses processos, suas causas profundas e suas ramificações, é adentrar um território de sabedoria que transcende o factual e alcança o existencial. Nesse percurso de descoberta, a forma como os sinais do corpo são decifrados, ou por vezes ignorados, emerge como um fio condutor de profunda importância. A capacidade de interpretar as mensagens, mesmo as mais sutis, e de responder a elas com a devida atenção, pode definir a trajetória entre a recuperação e a complicação. Essa sensibilidade, cultivada pela informação e pela experiência, atua como uma bússola interna, guiando as ações em direção ao bem-estar e à prevenção. Ao refletirmos sobre esta jornada até agora, somos levados a ponderar sobre a nossa própria relação com esses sinais, sobre a nossa prontidão em ouvir e agir quando o corpo nos interpela. A convergência das observações científicas com as narrativas pessoais oferece uma perspectiva multifacetada sobre os desafios que a saúde impõe. As descobertas em laboratório e os avanços médicos, quando entrelaçados com as vivências de quem enfrenta a adversidade, ganham uma dimensão humana que ressoa profundamente. Essa fusão de rigor científico e empatia humana é o que permite não apenas compreender a mecânica das doenças, mas também o seu impacto transformador na vida das pessoas e de seus entes queridos.
É como se a ciência fornecesse o mapa detalhado do território, enquanto as histórias pessoais iluminam os caminhos percorridos, as dificuldades encontradas e as superações alcançadas. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, a percepção da interdependência entre o indivíduo, a comunidade e o ambiente se solidifica. As questões de saúde pública, as práticas de cuidado e a própria compreensão das doenças não existem em um vácuo, mas são intrinsecamente ligadas a contextos sociais, culturais e ambientais mais amplos. Essa visão holística é essencial para desvendar as camadas mais profundas da questão, reconhecendo que as soluções eficazes residem na compreensão dessas complexas relações e na busca por abordagens integradas que abordem as causas e as consequências em sua totalidade. A jornada através da história de João, iniciada por um formigamento que se revelou ser um prenúncio de uma batalha interna, transcende a simples narrativa de uma doença rara. Ela se desdobra como um espelho multifacetado da condição humana, refletindo a intrincada relação entre a fragilidade do corpo e a força do espírito, a sutileza dos sinais que a vida nos envia e a urgência com que devemos aprendê-los a ouvir. O que começou como uma sensação passageira, facilmente descartada, evoluiu para um drama médico que exigiu coragem, resiliência e o inestimável apoio de um ente querido. A experiência de João, com sua reviravolta surpreendente e o choque dos médicos diante da descoberta, serve como um lembrete poderoso de que a natureza, em sua complexidade, muitas vezes nos apresenta enigmas que desafiam a nossa compreensão imediata. A miase profunda, um parasita alojado e prosperando em tecidos vitais, é uma manifestação vívida de como a vida, em suas formas mais inesperadas, pode se manifestar e transformar a realidade de um indivíduo. A intervenção médica, embora crucial, foi apenas o primeiro capítulo de uma recuperação que se estendeu para além da cirurgia. A reabilitação física e o restabelecimento da confiança no próprio corpo tornaram-se um caminho árduo, pavimentado com a dedicação de João e a incansável presença de Renata. Essa dualidade entre a vulnerabilidade do corpo e a resiliência da mente, nutrida pelo amor e pelo apoio, é um dos pilares centrais desta narrativa. A história nos ensina que a cura é um processo multifacetado, que abrange não apenas o aspecto físico, mas também o emocional e o psicológico. A forma como a sociedade e os sistemas de saúde abordam essa integralidade é fundamental para garantir que cada indivíduo receba o cuidado completo e humanizado que merece. Ao contemplarmos o desfecho, é imperativo reconhecer que a verdadeira prática começa agora, na forma como internalizamos as lições desta saga. A história de João e Renata não é um ponto final, mas um convite à reflexão contínua sobre a nossa própria saúde e a forma como interagimos com os sinais que o corpo emite. A educação sobre doenças, a importância da prevenção e a valorização da atenção médica são ferramentas essenciais para navegar pelas complexidades da vida. A disseminação dessas histórias, com a sua carga emocional e informativa, é um ato de empoderamento coletivo, capacitando indivíduos a serem mais proativos em relação ao seu bem-estar e a reconhecerem a importância da vigilância constante. A sociedade, em sua coletividade, também se beneficia ao promover um ambiente onde a saúde é priorizada e acessível a todos, fortalecendo os laços de cuidado e solidariedade que nos unem. A partir deste momento, a sabedoria adquirida não deve ser esquecida, mas sim integrada ao cotidiano, transformando a consciência em ação. Na história de hoje, mergulharemos em um caso que desafia a compreensão e revela um perigo silencioso que se esconde onde menos esperamos. Você já sentiu aquela dor de cabeça persistente,
aquela que parece ignorar qualquer analgésico e se instala como uma companheira indesejada, talvez a atribua ao cansaço, ao estresse do dia a dia corrido, à pressão no trabalho ou aos estudos. É fácil desvalorizar esses sinais, não é mesmo? Afinal, quem nunca teve uma dor de cabeça? A vida moderna nos impõe um ritmo frenético e o corpo, muitas vezes, grita em silêncio, manifestando desconfortos que acabam sendo relegados a segundo plano. Ignoramos os sinais, tomamos uma pílula e seguimos em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas e se essa dor, esse sinal de alerta que você ignora, for algo muito mais sinistro do que um simples sinal de esgotamento? E se por trás da aparente normalidade, algo inimaginável estiver se desenvolvendo silenciosamente dentro de você? Este documentário se propõe a desvendar um mistério médico que, à primeira vista, parece saído de um roteiro de filme de terror, mas que, infelizmente, é uma realidade aterradora. Acompanharemos a jornada de Stephanie, uma jovem de 29 anos, cuja vida tranquila foi abruptamente interrompida por uma condição tão rara quanto assustadora. A narrativa que estamos prestes a compartilhar não é apenas um relato de doença, mas um mergulho profundo na fragilidade humana diante de ameaças invisíveis e na força inabalável do amor familiar. Vamos explorar como um sintoma comum, a dor de cabeça, pode mascarar um perigo de proporções catastróficas e como a negligência, mesmo que involuntária, pode ter consequências devastadoras. Preparado para conhecer a história de Stephanie, onde o terror se mistura à esperança e a reviravolta final nos fará repensar a forma como cuidamos de nós mesmos? A história de Stephanie começa como a de muitas outras jovens. Uma rotina agitada, compromissos profissionais e a busca incessante por sucesso. As dores de cabeça inicialmente eram meros incômodos, facilmente controlados com analgésicos comuns. Ela as via como um efeito colateral inevitável de sua vida intensa, um preço a pagar pelo dinamismo que tanto prezava. O estresse, o excesso de trabalho, a privação de sono, tudo parecia justificar o latejar constante que a acompanhava. No entanto, havia uma testemunha atenta, um olhar familiar que percebia as nuances sutis da mudança. Dona Lúcia, sua mãe. Com a sensibilidade de quem conhece cada detalhe da vida da filha, Dona Lúcia notava algo mais. A irritabilidade crescente, as olheiras profundas que pareciam ter ganhado morada permanente sob os olhos de Stephanie, a dificuldade cada vez maior em manter o foco em suas tarefas. Eram sinais que, para Dona Lúcia, transcendiam o cansaço comum. Ela via uma Stephanie se apagando gradualmente, uma sombra de sua antiga vitalidade. Você precisa ver isso, filha, ela insistia, com uma preocupação que Stephanie, imersa em sua própria bolha de rotina e minimização, demorava a absorver. Essa persistência materna, essa intuição aguçada, se tornaria um pilar fundamental em um desfecho que ninguém poderia prever. Essa insistência de Dona Lúcia, esse olhar atento aos detalhes, nos leva a refletir sobre a importância da observação em nosso cotidiano. Quantas vezes não ignoramos os sinais que nossos corpos nos enviam ou os sinais que as pessoas próximas manifestam? Essa desconexão com o próprio corpo e com o bem-estar alheio é um reflexo da velocidade com que vivemos, onde o tempo para a introspecção e a atenção plena parece um luxo inalcançável. Onde você está assistindo nossos vídeos neste exato momento? Em seu sofá, talvez, em um momento de pausa? Ou está no transporte público, como Stephanie, em meio à correria do dia a dia? Seja qual for o seu cenário, convidamos você a pausar por um instante e a se conectar com a importância desses pequenos alertas. Se você está gostando do que está ouvindo e sentindo a relevância desta história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.
Sua participação nos ajuda a trazer mais histórias como esta, que educam, alertam e, quem sabe, salvam vidas. Continuando, a situação de Stephanie atingiu um ponto crítico. Um evento que forçou a realidade a irromper na sua rotina, desfazendo a ilusão de normalidade. O ponto de virada aconteceu de forma abrupta e chocante. Em um dia comum, no meio do burburinho anônimo do metrô, Stephanie desmaiou. A perda súbita de consciência, no meio de uma multidão, gerou pânico e uma corrida contra o tempo. A rapidez com que foi levada a um hospital, a urgência que tomou conta da situação, já prenunciavam que algo grave estava em jogo. Os exames iniciais, realizados com a tecnologia médica de ponta do Hospital São Lucas, um centro de referência em neurociência, começaram a desvendar um mistério que se tornaria um caso de estudo. A imagem que surgiu na tela, a princípio, era incompreensível, um enigma que desafiava a lógica médica. Os profissionais, acostumados a lidar com uma vasta gama de patologias, viram-se diante de algo que beirava o inimaginável. Uma massa intracraniana desconhecida, um achado que provocou um misto de apreensão e determinação. A decisão de intervir cirurgicamente foi unânime, uma corrida contra o tempo para remover a anomalia e tentar restaurar a saúde de Stephanie. A neurocirurgia, um procedimento de alta complexidade, é sempre um ato de coragem e precisão. O neurocirurgião, Dr. Almeida, um profissional com décadas de experiência e um currículo impecável, iniciou a operação com a serenidade que a profissão exige. No entanto, à medida que o instrumental avançava e o crânio de Stephanie era delicadamente aberto, um silêncio gélido tomou conta da sala de cirurgia. O que ele viu ali, alojado entre os lobos frontais, não era uma massa tumoral comum, nem um coágulo sanguíneo. Era algo que desafiava toda a sua formação, toda a sua experiência. Uma larva viva, pulsando, movendo-se lentamente em meio ao tecido cerebral. O pânico, um sentimento raramente experimentado por cirurgiões de seu calibre, tomou conta. A descoberta era tão perturbadora que a própria realidade parecia ter sido distorcida. Como isso era possível? Como um organismo vivo, um parasita, havia chegado a um dos órgãos mais vitais e protegidos do corpo humano? A pergunta pairava no ar, carregada de incredulidade e um profundo senso de urgência. A explicação para esse cenário aterrador reside em uma condição médica conhecida como neuromíase. Essa é uma infecção parasitária rara e perigosa, onde larvas de moscas invadem tecidos do corpo humano. No caso de Stephanie, o parasita havia encontrado uma porta de entrada inesperada, uma pequena ferida no couro cabeludo, possivelmente insignificante e ignorada. A partir daí, a larva iniciou uma migração silenciosa e insidiosa, viajando pelas vias neurais até se alojar no cérebro. A presença do parasita desencadeou um processo inflamatório severo, aumentando a pressão intracraniana e causando os sintomas que Stephanie vinha experimentando e que foram inicialmente subestimados. Dona Lúcia, ao ser informada sobre o diagnóstico, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ideia de que um ser vivo, uma larva, estava se movendo dentro da cabeça de sua filha era avassaladora, surreal. Mas, em meio ao choque e à incredulidade, sua força e determinação se manifestaram. Ela se tornou a rocha de Stephanie, uma presença constante e reconfortante, recusando-se a sair do hospital, dedicando cada momento a cuidar e apoiar a filha. A cirurgia para remover a larva foi um feito extraordinário de precisão e coragem médica. O Dr. Almeida, apesar do abalo inicial, comandou a equipe com maestria, focado em salvar a vida de Stephanie e em minimizar os danos causados pela invasão parasitária. Cada movimento era calculado, cada decisão crítica.
A remoção da larva viva, ainda ativa, representou o clímax da intervenção, um momento de alívio tenso quando o parasita finalmente foi retirado do cérebro. Contudo, a batalha estava longe de terminar. A neuromíase, mesmo com a remoção do parasita, pode deixar sequelas significativas. A inflamação e a pressão exercida pela larva sobre o tecido cerebral podem causar danos irreversíveis, afetando funções cognitivas, motoras e emocionais. Stephanie sobreviveu à cirurgia, um testemunho de sua força e da habilidade da equipe médica. No entanto, as cicatrizes, tanto físicas quanto neurológicas, seriam uma realidade com a qual ela teria que aprender a conviver. O médico, ao finalizar o procedimento e analisar os danos, expressou sua perplexidade, afirmando que, em toda a sua carreira, jamais havia se deparado com um caso tão perturbador e incomum. A larva, viva e ativa, havia deixado marcas profundas, um lembrete sombrio da vulnerabilidade do corpo humano. Hoje, a vida de Stephanie é uma jornada de recuperação e adaptação. Ela enfrenta os desafios impostos pelas sequelas cognitivas com o apoio incondicional de sua mãe, Dona Lúcia. A reabilitação é um processo contínuo, repleto de altos e baixos, mas a cada passo, a cada pequena conquista, a força que as une se renova. Elas escolheram compartilhar sua história, não para gerar medo, mas como um alerta poderoso. Um alerta de que nem toda dor de cabeça é comum, de que os sinais do nosso corpo, por mais sutis que pareçam, merecem atenção. A mensagem que elas transmitem é clara e direta. Às vezes, o inimigo, a ameaça, pode estar mais perto do que imaginamos, literalmente dentro de nós. A neuromíase, embora rara, é uma realidade que nos força a olhar com mais cuidado para os pequenos ferimentos, para as condições que descartamos como insignificantes. A história de Stephanie nos ensina sobre a importância da prevenção, da busca por ajuda médica quando algo não parece certo e, acima de tudo, sobre o amor incondicional que pode ser o maior antídoto contra as adversidades mais sombrias. Acompanhamos aqui a jornada de uma jovem que, após uma reviravolta assustadora, encontrou na dor um chamado para a conscientização e, em sua mãe, a força inabalável que a guia em cada novo dia. A conscientização sobre doenças raras e negligenciadas é um pilar fundamental na saúde pública. Casos como o de Stephanie, embora chocantes pela sua raridade, servem como um farol, iluminando a importância de não subestimar os sintomas que o corpo apresenta. A neuromíase, por exemplo, é mais comum em regiões tropicais e subtropicais, mas a globalização e as mudanças climáticas podem alterar esses padrões, tornando essencial que profissionais de saúde e o público em geral estejam cientes de sua existência. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para minimizar as sequelas. A história de Stephanie também ressalta a importância da vigilância e do cuidado familiar. O olhar atento de Dona Lúcia foi essencial para que a condição de Stephanie fosse levada a sério. Essa rede de apoio, esse cuidado mútuo, é um dos pilares mais fortes que temos para enfrentar doenças e desafios. Ao refletirmos sobre o caso de Stephanie, somos convidados a ponderar sobre a nossa própria relação com a saúde. Quantas vezes adiamos uma consulta médica por receio, por falta de tempo ou por simplesmente acharmos que vai passar? A dor de cabeça persistente, a fadiga inexplicável, as mudanças sutis no comportamento, todos podem ser sinais de algo maior. A educação em saúde, a disseminação de informações precisas e acessíveis torna-se, portanto, uma ferramenta poderosa na prevenção e no combate a doenças. A história de Stephanie
com seu tom de mistério e sua reviravolta surpreendente, cumpre esse papel de forma ímpar, capturando a atenção e despertando a consciência. O impacto psicológico de uma condição como a neuromíase é imenso, tanto para o paciente quanto para seus familiares. A sensação de invasão, a fragilidade do próprio corpo, a incerteza sobre o futuro, tudo isso exige um acompanhamento psicológico especializado. Stephanie, ao lado de sua mãe, navega por essas águas turbulentas, encontrando força na união e na esperança de uma recuperação plena. A jornada de Stephanie é um lembrete poderoso de que a saúde é um bem precioso e que devemos cuidar dela com a atenção e o respeito que ela merece. Cada sinal, cada incômodo deve ser ouvido, porque como a história de Stephanie nos ensina de forma tão dramática, às vezes o que parece um simples incômodo pode ser o prenúncio de algo muito mais grave, um alerta que não pode ser ignorado. A luta de Stephanie contra a neuromíase é uma história de coragem, de amor e de um alerta vital para todos nós. A vida, com sua imprevisibilidade, nos presenteia com reviravoltas que testam nossos limites e nos forçam a reavaliar nossas prioridades. A história de Stephanie é um exemplo pungente dessa realidade. O que começou como uma dor de cabeça comum, um sintoma banal da vida moderna, transformou-se em uma luta pela sobrevivência contra um inimigo invisível e insidioso. A neuromíase, essa condição raríssima que se manifestou em seu cérebro, é um lembrete sombrio de que nosso corpo é um ecossistema complexo e, por vezes, vulnerável a invasores inesperados. A rapidez com que a situação se agravou, culminando em um desmaio no metrô e em uma cirurgia de emergência, sublinha a importância de não ignorar os sinais de alerta do nosso organismo. A presença de uma larva viva em seu cérebro, um fato que chocou até mesmo os profissionais mais experientes, evoca um medo primitivo, a sensação de que estamos à mercê de forças que mal compreendemos. No entanto, em meio a essa escuridão, brilha a luz da resiliência humana e do amor incondicional. A dedicação de Dona Lúcia, que se manteve ao lado da filha em cada momento, é um testemunho da força dos laços familiares. Sua presença constante, seu apoio inabalável, foram o alicerce sobre o qual Stephanie pôde se apoiar em sua recuperação. A cirurgia, embora bem-sucedida na remoção do parasita, deixou sequelas que exigem um acompanhamento contínuo e uma adaptação à nova realidade. A história de Stephanie, portanto, não é apenas um relato de uma doença rara, mas uma narrativa sobre a fragilidade da vida, a importância da vigilância médica e a força transformadora do amor e da perseverança. Ao compartilhar sua experiência, Stephanie e Dona Lúcia não buscam apenas alertar sobre os perigos da neuromíase, mas inspirar a todos nós a valorizarmos nossa saúde, a ouvirmos os sinais do nosso corpo e a cultivarmos os relacionamentos que nos dão força nos momentos mais difíceis. É uma história que nos confronta com o inesperado e nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, a esperança e a determinação podem prevalecer. A neuromíase, embora rara, é uma condição que exige atenção. A transmissão ocorre geralmente pela deposição de ovos de moscas em feridas abertas ou em mucosas, que se desenvolvem em larvas e podem migrar para diferentes partes do corpo. No sistema nervoso central, essa migração é particularmente perigosa devido à sensibilidade do tecido cerebral. O diagnóstico precoce, muitas vezes auxiliado por exames de imagem como ressonância magnética e tomografia computadorizada, é fundamental. O tratamento envolve a remoção cirúrgica das larvas e, em alguns casos, o uso de medicamentos antiparasitários.
A história de Stephanie, com sua reviravolta chocante, nos obriga a considerar a possibilidade de ameaças que parecem improváveis em nosso cotidiano. A medicina, em sua busca incessante por respostas, frequentemente se depara com casos que desafiam o conhecimento estabelecido, exigindo inovação e dedicação. O Dr. Almeida e sua equipe no Hospital São Lucas demonstraram essa excelência ao lidar com uma situação tão complexa. A jornada de Stephanie após a cirurgia é um testemunho de sua força interior. A reabilitação cognitiva, focada em recuperar funções como memória, atenção e raciocínio, é um processo longo e desafiador. O apoio psicológico é igualmente crucial, ajudando-a a lidar com o trauma da experiência e as mudanças em sua vida. Dona Lúcia, com sua presença constante, é um pilar fundamental nesse processo, oferecendo não apenas suporte prático, mas também o conforto emocional que só um ente querido pode proporcionar. A decisão de compartilhar essa história de forma tão aberta e sincera é um ato de coragem que pode impactar positivamente a vida de muitas outras pessoas. Ao relatar os sintomas iniciais, a minimização desses sinais e a consequente gravidade da situação, Stephanie e Dona Lúcia oferecem um ensinamento valioso: a importância de não hesitar em buscar ajuda médica. A relação entre saúde física e mental é intrínseca. O estresse e a ansiedade, que Stephanie inicialmente atribuía às suas dores de cabeça, podem ter exacerbado sua condição. A neuromíase, ao afetar o cérebro, impacta diretamente o bem-estar psicológico. A história de Stephanie, portanto, nos convida a uma reflexão mais ampla sobre a saúde integral, que abrange tanto o corpo quanto a mente. A prevenção, nesse contexto, envolve não apenas cuidados com a higiene e o ambiente, mas também a gestão do estresse, a busca por um equilíbrio na vida e a atenção aos sinais de alerta que nosso corpo e nossa mente nos enviam. A lição final que podemos extrair desta história emocionante é a de que a vida é preciosa e, muitas vezes, frágil. A atenção aos detalhes, a confiança em nossos instintos e o amor que nos cerca são as ferramentas mais poderosas que possuímos para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. A história de Stephanie é um alerta, mas também é uma celebração da vida, da resiliência e do poder transformador da esperança. A vulnerabilidade neurológica a parasitas, em sua raridade, levanta questões sobre a interação entre o sistema imunológico e invasores exógenos. A forma como o corpo reage a uma invasão tão íntima, a ponto de um organismo vivo se alojar no cérebro, é um campo de estudo fascinante. A resposta inflamatória desencadeada pela larva, embora uma tentativa de contenção, paradoxalmente contribui para a pressão intracraniana e os danos neurológicos. A complexidade dessa interação reside na fina linha entre a defesa do hospedeiro e a patogenicidade do parasita. A resistência individual a tais infecções pode variar drasticamente, influenciada por fatores genéticos, estado nutricional e a saúde geral do sistema imunológico. Em alguns indivíduos, a resposta imune pode ser mais eficaz em conter o parasita em estágios iniciais, impedindo sua migração para órgãos vitais. Em outros, como no caso de Stephanie, a falta de uma barreira imunológica robusta ou a porta de entrada inesperada permitiram que o parasita prosperasse. Adicionalmente, a trajetória migratória de parasitas dentro do corpo humano, especialmente em direção ao sistema nervoso central, envolve mecanismos biológicos complexos. A larva da mosca, ao penetrar o couro cabeludo, utiliza enzimas para facilitar sua locomoção e, potencialmente, para se alimentar dos tecidos circundantes. Essa capacidade de navegação em um ambiente tão delicado como o tecido neural sugere uma adaptação evolutiva notável. A neuromíase, portanto, não é apenas uma infecção,
mas uma demonstração da capacidade de certos organismos de explorar as vias mais intrincadas do corpo de seus hospedeiros. A compreensão desses mecanismos é crucial para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que poderiam, por exemplo, bloquear a migração ou neutralizar as enzimas utilizadas pelo parasita. O estudo aprofundado desses aspectos pode revelar novas abordagens para o tratamento de outras infecções parasitárias. Por outro lado, a percepção cultural e o acesso à informação médica desempenham um papel significativo na detecção precoce dessas condições. Em comunidades com menor acesso a cuidados de saúde ou com crenças populares que desvalorizam sintomas aparentemente menores, casos como o de Stefani podem passar despercebidos por mais tempo, aumentando o risco de complicações graves. A disseminação de informações claras e acessíveis sobre a neuromíase e outras doenças parasitárias é, portanto, uma ferramenta de saúde pública essencial. Campanhas educativas que abordem a higiene, a identificação de sinais de alerta e a importância de procurar atendimento médico podem fazer uma diferença substancial na prevenção e no manejo dessas infecções. A história de Stefani, ao ser contada, transcende o mero relato de um caso clínico, tornando-se um vetor de conscientização global. À medida que nos aproximamos da conclusão dessa jornada narrativa, a percepção do todo se consolida. A trajetória percorrida nos deixou com uma bagagem de conhecimento e reflexão que, como uma semente plantada, está pronta para germinar em novas atitudes e compreensões. A convergência das experiências e dos dados apresentados aponta para uma verdade fundamental sobre a nossa existência: a coexistência de forças que nos desafiam e de capacidades internas que nos permitem superá-las. Essa intersecção entre a fragilidade inerente à vida e a extraordinária resiliência do espírito humano e da natureza é o cerne da mensagem que se aproxima, convidando a uma contemplação profunda sobre o legado desta história. A história de Stefani, desdobrada em sua complexidade e em seus contornos assustadores, transcende o mero relato de um evento médico raro. Ela se ergue como um espelho multifacetado, refletindo não apenas a fragilidade intrínseca da condição humana diante de ameaças invisíveis, mas também a extraordinária resiliência que reside em nós, muitas vezes adormecida, à espera de ser despertada. A jornada da dor de cabeça comum, a invasão parasitária no santuário do cérebro, nos força a confrontar a tênue linha que separa o cotidiano do extraordinário, o ordinário do aterrador. A negligência, mesmo que involuntária, de sinais que consideramos insignificantes, pode abrir portas para realidades que desafiam nossa compreensão e abalam os alicerces de nossa segurança. A presença de uma larva viva, pulsando no íntimo do órgão que nos define como seres pensantes, é uma imagem que ecoa na mente, um símbolo poderoso da vulnerabilidade que todos compartilhamos. No entanto, é na resposta a essa vulnerabilidade que a verdadeira força se manifesta. O amor incondicional de Dona Lúcia, sua presença inabalável como um farol na tempestade, ilumina o caminho da esperança e da superação. Ela se tornou a âncora em meio à incerteza, a personificação da força que emerge quando o amor se torna a bússola. Essa dedicação maternal, essa resiliência forjada na adversidade, é um testemunho comovente da capacidade humana de amar e cuidar, transformando o desespero em um motor para a recuperação e a luta diária. A neuromíase, em sua raridade assustadora, serve como um chamado à conscientização. Não se trata de incutir medo, mas de despertar um senso de responsabilidade para com nosso próprio corpo e para com aqueles que amamos.
Os pequenos sinais que ignoramos, os incômodos que minimizamos, podem ser, de fato, os prenúncios de algo mais profundo, um grito silencioso que clama por atenção. A história de Stephanie nos ensina que a prevenção, a observação atenta e a busca por ajuda médica sem hesitação são pilares fundamentais para salvaguardar nossa saúde. O que hoje parece um evento isolado e extremo, amanhã pode ser um conhecimento aplicado para evitar que outros passem por sofrimento semelhante. A ciência, em sua busca incessante por desvendar os mistérios da vida, encontra em casos como este um campo fértil para o aprendizado. A complexidade da interação entre o parasita e o cérebro, os mecanismos de defesa do corpo e as estratégias de recuperação abrem novas frentes de pesquisa. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar, oferece um vislumbre de esperança para a recuperação, mesmo após danos significativos. Cada caso documentado, cada detalhe analisado, contribui para um corpo de conhecimento que, em última instância, beneficia a todos. A medicina, em sua incessante evolução, se nutre dessas experiências para refinar seus diagnósticos e aprimorar seus tratamentos. A verdadeira prática, contudo, começa agora, em cada um de nós. Começa na atenção aos nossos próprios corpos, na escuta atenta aos sinais que eles nos enviam, por mais sutis que pareçam. Começa na importância de cultivar laços fortes de amor e apoio com nossos familiares e amigos, pois é na rede de afeto que encontramos a força para enfrentar as adversidades mais sombrias. Começa na disseminação de informações confiáveis, na promoção da educação em saúde e na valorização de cada pequena ação preventiva. A história de Stephanie, com sua reviravolta surpreendente e seu desfecho marcado pela esperança e pela resiliência, é um convite para vivermos com mais consciência, mais atenção e, acima de tudo, com mais amor. Pois é nesse entrelaçamento de cuidado, conhecimento e afeto que reside a verdadeira força para navegar pelas complexidades da vida e emergir, como Stephanie, mais fortes e mais sábios. Na história de hoje, vamos mergulhar em um caso que começa com um incômodo comum, um sintoma que muitos de nós poderíamos ignorar, mas que esconde uma reviravolta surpreendente e um alerta para a saúde. Trata-se daquela sensação persistente de algo errado na boca. Um gosto que não deveria estar ali, um sinal que o corpo envia e que muitas vezes é descartado como algo trivial. Afinal, quem nunca sentiu um gosto diferente depois de comer algo incomum ou até mesmo ao beber água da torneira? Pequenas variações no paladar são tão frequentes que raramente associamos a um problema de saúde mais sério. No entanto, a linha entre o comum e o extraordinário pode ser mais tênue do que imaginamos, e o que parece ser um inconveniente passageiro pode ser a ponta de um iceberg de complicações silenciosas. Este documentário nos levará a acompanhar a jornada de Rogério, um homem de 51 anos, cujas semanas foram marcadas por uma estranha e persistente sensação metálica na boca. Imagine sentir o gosto de moedas a cada refeição, um sabor que se intensifica com a mastigação, tornando os prazeres da comida em algo desagradável. Inicialmente, Rogério, como muitas pessoas fariam, atribuiu essa sensação a fatores externos, uma mudança na dieta, a qualidade da água, ou talvez algo que ele simplesmente comeu. Essa minimização do sintoma é um comportamento humano natural, um mecanismo de defesa contra a preocupação excessiva. Contudo, a persistência do incômodo, a forma como ele se infiltrava em seus hábitos alimentares, começou a levantar uma bandeira vermelha, não apenas para ele, mas também para aqueles que o cercavam. Sua filha Ana, estudante de enfermagem, notou as caretas e a relutância do pai em comer certos alimentos. A percepção aguçada de quem estuda o corpo humano em suas complexidades a fez insistir. Pai, isso não é normal. Vai ao dentista, por favor.
Essa preocupação familiar é um gatilho emocional poderoso, pois nos conecta à fragilidade da saúde e à importância do cuidado mútuo. A insistência de Ana não foi apenas um pedido, mas um chamado à ação, um reconhecimento de que, por trás de um sintoma aparentemente inofensivo, poderia haver algo mais profundo e preocupante. Mas será que Rogério daria ouvidos a tempo? Essa insistência de Ana, vinda de alguém com conhecimento técnico, adiciona uma camada de credibilidade e urgência à narrativa. Em um mundo onde a informação sobre saúde está ao alcance de todos, mas nem sempre é filtrada corretamente, ter um familiar na área da saúde pode ser tanto uma bênção quanto uma fonte de ansiedade. A preocupação de Ana reflete a de muitos que veem seus entes queridos negligenciarem sinais que, para um profissional, gritam por atenção. E você que está assistindo a este vídeo já passou por alguma situação semelhante onde um familiar insistiu para que você procurasse ajuda médica? Deixe seu like se você se identificou e se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Continuando, Rogério, finalmente cedendo às preocupações de sua filha e ao incômodo crescente, decidiu procurar um profissional. A visita ao dentista, um passo lógico para quem sente um problema na boca, parecia ser o caminho mais direto para a solução. O dentista, Dr. Almeida, um profissional experiente, iniciou uma inspeção detalhada. A boca é um portal para o corpo e um dentista é treinado para identificar anomalias que vão além da higiene bucal superficial. Ele notou um abscesso profundo na gengiva, uma inflamação localizada que, à primeira vista, não apresentava sinais externos de trauma ou lesão óbvia. A localização, próxima a uma antiga restauração, feita há mais de uma década, levantou suspeitas sobre a origem do problema. O que poderia estar causando essa inflamação silenciosa em um local que parecia ter se curado há tanto tempo? A investigação do Dr. Almeida o levou a uma decisão crucial: abrir o local para investigar a fundo. Foi nesse momento que o que parecia ser uma inflamação comum se transformou em um cenário inesperado e intrigante. Dentro do tecido gengival, encapsulado como se o corpo tentasse isolá-lo, o dentista encontrou algo que não deveria estar ali de forma alguma: um pequeno pedaço de fio metálico. A imagem é quase surreal. Um corpo estranho, parcialmente corroído, coexistindo em silêncio com o tecido vivo, gerando uma infecção insidiosa. A perplexidade do dentista era palpável. Era como se o organismo, em um ato de autodefesa desesperado, tivesse tentado engolir e isolar um invasor indesejado. Este achado, em particular, é o que torna o caso de Rogério tão notável. A capacidade do corpo humano de reagir a materiais estranhos é fascinante, e a forma como ele tenta encapsular e neutralizar ameaças é um testemunho de sua complexidade. O fio metálico, provavelmente um resquício esquecido de um procedimento odontológico anterior, permaneceu latente por anos, um perigo silencioso que de repente decidiu se manifestar. A gengiva inflamada e o gosto metálico eram os gritos de socorro do corpo de Rogério, sinais que ele e muitos de nós poderiam ter facilmente ignorado. A presença desse fio metálico em uma área que parecia curada há anos levanta questões sobre a longevidade de materiais cirúrgicos e a possibilidade de complicações tardias. O caso de Rogério não é apenas uma história de um incômodo bucal, mas um estudo de caso sobre a intrincada relação entre o corpo e os materiais que introduzimos nele, mesmo que com a melhor das intenções. A medicina e a odontologia avançam constantemente, mas a biologia humana, com suas reações imprevisíveis, sempre nos reserva surpresas. Acompanharemos agora como Ana, com seu conhecimento e informação, e o Dr. Almeida desvendaram esse mistério e o que isso significa para a saúde de Rogério e de todos nós.
Para aprofundar a compreensão deste caso, é importante entender o que acontece quando um corpo estranho é introduzido no organismo. A resposta inflamatória é um mecanismo de defesa complexo, onde células do sistema imunológico se mobilizam para isolar e neutralizar o agressor. No caso de Rogério, o fio metálico agiu como um gatilho crônico para essa resposta. A gengiva, um tecido altamente vascularizado e sensível, reagiu à presença do metal, tentando formar uma cápsula ao redor dele. Com o tempo, essa cápsula pode inflamar, levando à formação de um abscesso, um acúmulo de pus, como ocorreu. O gosto metálico, por sua vez, pode ser resultado da liberação de íons metálicos do fio à medida que ele corrói, ou da própria inflamação e infecção na área. O caso foi registrado e, posteriormente, apresentado em congressos de odontologia. Isso demonstra a raridade e o valor educacional do achado. A odontologia, assim como outras áreas da medicina, aprende com casos excepcionais. A rejeição tardia de material cirúrgico é um termo técnico que descreve precisamente o que aconteceu com Rogério. Um material que deveria ter sido inerte e biocompatível começou a causar problemas anos após sua introdução. Essa complicação em tratamentos dentários, embora rara, serve como um lembrete da importância do acompanhamento profissional e da atenção a qualquer sinal incomum, por mais sutil que seja. A narrativa de Rogério nos força a olhar para a saúde bucal com um novo olhar, reconhecendo que ela é um reflexo direto da saúde geral do corpo. A história de Rogério, com seus detalhes clínicos e a reviravolta surpreendente, se entrelaça com a vida cotidiana de milhões de pessoas. Quantos de nós temos restaurações antigas, procedimentos que foram realizados há muito tempo e que até então pareciam ter sido esquecidos pelo corpo? A lição aqui é clara. A saúde não é um estado estático, mas um processo contínuo que requer vigilância. O gosto metálico que Rogério sentia e que muitos poderiam desconsiderar era, na verdade, um alerta importante. A filha de Rogério, Ana, com sua formação em enfermagem, serviu como um elo crucial entre a ignorância do pai e a intervenção médica necessária. Sua percepção e insistência foram fundamentais para que o problema fosse diagnosticado e tratado antes que se tornasse algo ainda mais grave. O que se seguiu para Rogério foi um procedimento cirúrgico relativamente simples para a remoção do fio metálico e o tratamento da infecção. A recuperação foi bem sucedida e ele hoje está bem, com uma nova perspectiva sobre a importância de cuidar da saúde bucal. A experiência, no entanto, deixou uma marca indelével, transformando-o em um porta-voz involuntário da prevenção. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o corpo envia sinais e ignorá-los pode ter consequências sérias. A história se espalhou e Ana a compartilha com seus colegas como um alerta prático. A saúde bucal não é apenas sobre dentes bonitos, mas sobre a integridade do corpo como um todo. A reviravolta na história de Rogério nos ensina uma lição valiosa sobre a importância de não subestimar os sinais do nosso corpo. Aquele gosto metálico persistente que poderia ter sido facilmente ignorado ou tratado com soluções paliativas era, na verdade, a manifestação de um problema complexo e potencialmente perigoso. A intervenção médica a tempo, impulsionada pela percepção atenta de sua filha, evitou complicações maiores. Este caso nos convida a refletir sobre a nossa própria saúde, a atenção que dedicamos aos seus sinais e a importância de procurar aconselhamento profissional quando algo parece fora do comum. A experiência de Rogério é um lembrete poderoso de que a saúde é um tesouro que deve ser cultivado com cuidado e atenção constantes. A análise deste caso, apresentada em congressos de odontologia, ressalta a raridade da situação e a importância de registrar e compartilhar tais eventos.
O fio metálico, provavelmente deixado acidentalmente durante um procedimento odontológico anterior, tornou-se um corpo estranho que o organismo tentou, sem sucesso completo, expelir ou encapsular. Essa rejeição tardia é um fenômeno complexo que pode ocorrer com diversos tipos de materiais cirúrgicos. O estudo do caso de Rogério contribui para o conhecimento médico, alertando profissionais e pacientes sobre a possibilidade de complicações tardias e a necessidade de investigação minuciosa em casos de sintomas persistentes, mesmo que aparentemente inofensivos. A história de Rogério, embora envolva um problema odontológico específico, ressoa com um tema universal: a fragilidade da saúde e a importância da vigilância. A forma como o corpo reage a invasões, mesmo as mais sutis, é um campo de estudo fascinante e, por vezes, surpreendente. O fio metálico, um objeto inanimado, desencadeou uma resposta biológica complexa que se manifestou como um incômodo persistente e, eventualmente, uma infecção silenciosa. A intervenção do Dr. Almeida, com sua expertise e equipamento, foi crucial para identificar e remover a causa raiz do problema, restaurando a saúde de Rogério. A lição final que extraímos desta narrativa é a importância de ouvir o nosso corpo. Aqueles pequenos incômodos, aqueles gostos estranhos, aquelas sensações incomuns podem ser mais do que meros aborrecimentos passageiros. Eles podem ser os primeiros sinais de que algo não está bem. A história de Rogério, com sua reviravolta inesperada, serve como um poderoso lembrete de que a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde geral do corpo e que a atenção a cada detalhe pode fazer toda a diferença. A gratidão de Rogério à sua filha e ao seu dentista é um testemunho do impacto que a ação e o conhecimento profissional podem ter em nossas vidas. Em última análise, o caso de Rogério transcende a esfera odontológica, tocando em temas de negligência de saúde, a importância da detecção precoce e a incrível capacidade do corpo humano de reagir a ameaças. A reviravolta, onde um pequeno pedaço de fio metálico se torna o centro de uma infecção silenciosa, é um conto de advertência e, ao mesmo tempo, uma história de esperança. A esperança reside na capacidade de diagnóstico, na expertise médica e, acima de tudo, na atenção que dedicamos à nossa própria saúde e à daqueles que amamos. A história nos mostra que, mesmo em casos raros e surpreendentes, a busca por respostas e a confiança nos profissionais de saúde podem levar a um final feliz. O caso de Rogério é um exemplo claro de como uma condição que começa com sintomas aparentemente inofensivos pode evoluir para algo mais sério. O gosto metálico na boca, muitas vezes atribuído a fatores dietéticos ou de higiene, pode ser um prenúncio de problemas mais profundos. A intervenção do dentista, Dr. Almeida, foi crucial para diagnosticar a causa raiz, que se revelou ser um fragmento de fio metálico encapsulado. Essa descoberta, apresentada em congressos de odontologia, destaca a importância da investigação aprofundada e da atenção a anomalias em tratamentos dentários. A história serve como um alerta para a importância da saúde bucal e do acompanhamento regular com profissionais qualificados. O impacto da história de Rogério reside na sua capacidade de gerar engajamento e conscientização. Ao apresentar um caso real e surpreendente, o documentário educa o público sobre a complexidade da saúde bucal e a necessidade de não ignorar sinais incomuns. A participação de sua filha, Ana, estudante de enfermagem, adiciona uma perspectiva valiosa sobre a importância da vigilância e do cuidado familiar. A narrativa, que se desenrola com suspense e uma reviravolta chocante, mantém o espectador preso até o final,
garantindo que a mensagem sobre saúde e prevenção seja absorvida. A história de Rogério nos ensina que a saúde é um bem precioso e que a atenção aos detalhes é fundamental. Aquele gosto estranho na boca que ele sentiu por semanas era um sinal de alerta que não podia ser ignorado. A descoberta do fio metálico encapsulado pelo tecido gengival foi um momento de surpresa e alívio, pois permitiu o diagnóstico e o tratamento de uma infecção silenciosa. A experiência reforçou a importância de consultas odontológicas regulares e da comunicação aberta com os profissionais de saúde. A lição é clara: nunca subestime os sinais do seu corpo, pois eles podem ser a chave para a sua saúde e bem-estar. A relevância deste caso para a saúde pública é imensa. Ele destaca a possibilidade de complicações tardias em procedimentos odontológicos e a necessidade de uma vigilância contínua. O fio metálico, um material que deveria ser inerte, tornou-se um foco de infecção, demonstrando a complexidade das interações entre o corpo humano e os materiais artificiais. A história de Rogério, portanto, não é apenas um relato de um evento peculiar, mas um chamado à ação para que todos nós prestemos mais atenção à nossa saúde bucal e busquemos ajuda profissional quando necessário. A educação sobre esses riscos é fundamental para a prevenção de problemas futuros. A narrativa de Rogério, desde o incômodo inicial até a descoberta surpreendente, é um exemplo de storytelling eficaz que mantém o público engajado. A inclusão de sua filha, Ana, adiciona um elemento emocional e relatability à história, enquanto a expertise do dentista, Dr. Almeida, confere credibilidade. A forma como o caso foi apresentado em congressos de odontologia reforça sua importância científica e prática. A mensagem final sobre a importância da saúde bucal e da atenção aos sinais do corpo é poderosa e duradoura. Este caso é um lembrete de que a saúde é um campo complexo e, por vezes, imprevisível. A capacidade do corpo de reagir a materiais estranhos, mesmo após longos períodos, é um fenômeno que merece atenção. A história de Rogério, com sua reviravolta inesperada, nos ensina a valorizar os sinais que nosso corpo nos dá e a buscar ajuda profissional quando necessário. A prevenção e a detecção precoce são as melhores ferramentas que temos para garantir uma vida longa e saudável. A evolução silenciosa de um corpo estranho no organismo, como o fio metálico na gengiva de Rogério, ilustra um princípio fundamental da biologia: a resiliência e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade do corpo humano. O que para a medicina moderna pode ser um material inerte, para o sistema imunológico, em certas circunstâncias, representa uma invasão. A cápsula fibrosa que o corpo de Rogério formou ao redor do fio não é um sinal de fracasso, mas sim uma tentativa desesperada de isolar e neutralizar uma ameaça percebida. Esse processo, que pode levar anos para se manifestar clinicamente, é um testemunho da complexidade das interações bioquímicas e celulares que ocorrem continuamente em nosso interior. A ciência médica busca entender essas reações para otimizar o uso de implantes e materiais cirúrgicos, minimizando o risco de rejeição ou inflamação crônica. Ademais, a experiência de Rogério lança luz sobre a importância da anamnese, detalhada em procedimentos médicos e odontológicos. A informação de que a restauração era antiga e que o fio metálico estava próximo a ela foi crucial para o diagnóstico. Isso sublinha a necessidade de os pacientes compartilharem todo o histórico médico, por mais insignificante que pareça, com seus profissionais de saúde. Um pequeno detalhe esquecido pelo paciente pode ser a peça que faltava para o diagnóstico correto.
Pense, por exemplo, em como uma cirurgia plástica antiga pode, anos depois, apresentar complicações inesperadas devido à interação do material com um novo tecido ou processo inflamatório no corpo. Em contrapartida, a própria natureza do fio metálico e sua potencial corrosão são aspectos técnicos relevantes. Dependendo do tipo de liga metálica utilizada em procedimentos cirúrgicos, a liberação de íons no organismo pode ocorrer ao longo do tempo. Essa liberação, embora geralmente em quantidades mínimas e toleráveis, pode, em alguns indivíduos e em locais específicos como a mucosa oral, desencadear reações inflamatórias. No caso de Rogério, a presença contínua e a degradação lenta do material agiram como um estímulo constante para a resposta imunológica, culminando no abscesso. O estudo desses materiais, como os realizados no renomado Instituto de Pesquisa Biomédica de São Paulo, tem sido fundamental para o desenvolvimento de ligas mais biocompatíveis e duradouras. Adicionalmente, a história de Rogério pode ser vista como um estudo de caso sobre a memória do corpo. O organismo, de certa forma, lembra da presença do material estranho e reage a ele mesmo após um longo período de latência. Essa memória biológica é um conceito fascinante que se manifesta em diversos contextos, desde reações alérgicas tardias até a persistência de inflamações crônicas. A forma como o tecido gengival encapsulou o fio demonstra um processo de cicatrização e isolamento que, embora bem intencionado, acabou por criar um ambiente propício para a infecção. Compreender essa memória é vital para a medicina regenerativa e para o desenvolvimento de terapias mais eficazes. Considerando a perspectiva de Ana, a estudante de enfermagem, a história de seu pai se torna um estudo de caso prático e um alerta pessoal. Para ela, presenciar a evolução dos sintomas e a resolução do caso reforça a importância da observação clínica e da comunicação entre paciente e profissional. A capacidade de identificar sinais sutis, como a aversão de Rogério a certos alimentos, e de traduzi-los em uma preocupação médica, é uma habilidade essencial na área da saúde. Essa experiência direta provavelmente moldará sua futura prática profissional, incutindo nela uma atenção redobrada aos detalhes e uma abordagem empática com seus futuros pacientes. Por conseguinte, a raridade deste tipo de complicação tardia não deve diminuir a importância da conscientização. Casos como o de Rogério, embora incomuns, servem como um farol, iluminando áreas onde a vigilância e a pesquisa contínuas são necessárias. A odontologia, assim como outras especialidades, está em constante aprendizado e cada caso, por mais peculiar que seja, contribui para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos cuidados com os pacientes. A lição é que, mesmo em procedimentos considerados rotineiros, a possibilidade de eventos inesperados existe, e a preparação e o conhecimento são as melhores salvaguardas. A intervenção do Dr. Almeida, ao decidir pela abertura do abscesso, não foi apenas um ato de curiosidade clínica, mas uma aplicação direta de princípios de diagnóstico invasivo, quando métodos menos intrusivos se mostram insuficientes. Em odontologia, procedimentos como a biópsia ou a exploração cirúrgica de lesões são ferramentas essenciais para desvendar mistérios que a imagem radiográfica ou o exame clínico superficial não conseguem elucidar. No caso de Rogério, a inflamação persistente em uma área aparentemente curada sugeria uma causa subjacente que precisava ser visualizada diretamente. Essa decisão, embora possa parecer drástica para um leigo, é para o profissional um passo calculado em direção à verdade diagnóstica, especialmente quando há suspeita de corpos estranhos ou processos patológicos crônicos. Nesse contexto, a história de Rogério, embora singular, ressoa com desafios enfrentados em outras áreas da medicina.
Pense, por exemplo, em pacientes com implantes cardíacos ou próteses articulares. Embora os materiais sejam rigorosamente testados, uma pequena porcentagem de pacientes pode desenvolver reações inflamatórias tardias, conhecidas como doenças relacionadas a implantes. Essas reações, muitas vezes difíceis de diagnosticar e tratar, podem ser desencadeadas por uma combinação de fatores, incluindo a liberação de partículas de desgaste do implante, a resposta imunológica individual e a colonização bacteriana. A busca por materiais inteligentes que liberam substâncias anti-inflamatórias ou que induzem uma resposta tecidual mais favorável é uma área de intensa investigação. E o caso de Rogério, de certa forma, ilustra a complexidade inerente a essa busca. Construindo sobre essa ideia, é pertinente explorar o papel da microbiota oral na perpetuação de inflamações crônicas. A boca abriga uma comunidade diversificada de bactérias, e a presença de um corpo estranho, como o fio metálico, pode alterar o equilíbrio dessa comunidade. Bactérias oportunistas podem encontrar no abscesso um nicho ideal para a proliferação, contribuindo para a cronicidade da infecção e a persistência da inflamação. A remoção do fio metálico, embora essencial, pode não ser suficiente se a microbiota oral não for devidamente restaurada. Terapias adjuvantes, como o uso de antissépticos específicos ou a consideração de probióticos orais, podem desempenhar um papel importante na completa resolução do quadro e na prevenção de recidivas, um aspecto frequentemente negligenciado na abordagem de inflamações localizadas. Ao considerar a aplicação prática para o leitor, é crucial destacar a importância da higiene bucal rigorosa e do uso adequado de dispositivos de higiene interdental. Fios dentais, escovas interdentais e irrigadores orais não são meros acessórios cosméticos, mas ferramentas essenciais para a remoção de biofilme bacteriano em áreas de difícil acesso, prevenindo assim a formação de bolsas periodontais e focos inflamatórios. A história de Rogério, embora causada por um fio cirúrgico e não por um fio dental comum, serve como um lembrete vívido de que qualquer material estranho ou acúmulo de placa pode se tornar um problema sério se não for devidamente higienizado e monitorado. A atenção a esses detalhes cotidianos pode, paradoxalmente, prevenir complicações médicas extraordinárias. Ao contemplarmos a jornada percorrida, a teia de interconexões entre o aparentemente trivial e o extraordinariamente complexo começa a se revelar com clareza crescente. As diversas facetas exploradas, desde a intrincada resposta biológica a materiais estranhos até a importância da observação atenta e da comunicação eficaz, convergem para um ponto central. A saúde humana é um ecossistema delicado, onde cada componente, por menor que seja, desempenha um papel vital. A forma como o corpo reage a influências externas, mesmo aquelas introduzidas com propósitos terapêuticos, é um testemunho da sua capacidade de adaptação e, simultaneamente, da sua vulnerabilidade a desequilíbrios. A percepção de que um incômodo bucal pode ser a manifestação de um processo mais profundo nos convida a reavaliar nossa relação com os sinais que nosso próprio organismo nos envia, compreendendo-os não como meros aborrecimentos, mas como potenciais mensageiros de uma condição subjacente. Refletindo sobre este percurso, torna-se palpável a sinergia entre a ciência biomédica e a experiência individual. As pesquisas em biomateriais e as complexas reações bioquímicas que ocorrem em nível celular, quando postas em paralelo com a vivência de Rogério, ganham uma dimensão mais humana e acessível. A compreensão de como o corpo tenta isolar e neutralizar um intruso, mesmo anos após sua introdução, nos oferece uma visão sobre a notável, porém por vezes surpreendente, capacidade de resposta do organismo.
Essa perspectiva nos guia para um entendimento mais profundo da importância da vigilância constante e da busca por intervenções médicas precisas, capazes de restabelecer o equilíbrio quando este é perturbado. A interconexão entre o que acontece no nível microscópico e as manifestações macroscópicas que impactam nossa qualidade de vida é um fio condutor que permeia toda a narrativa. À medida que nos aproximamos da conclusão, o peso da informação acumulada se transforma em uma nova compreensão. As diferentes camadas de análise, desde os mecanismos inflamatórios até a influência da microbiota oral, se entrelaçam, compondo um quadro mais completo. Essa convergência de ideias sugere que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, influenciado por uma miríade de fatores interligados. A forma como esses elementos se combinam e interagem determina o bem-estar geral, e a atenção a cada detalhe, por mais sutil que pareça, pode ter um impacto desproporcional. É como observar um rio. A nascente pode ser um fio d'água, mas sua força e seu curso são moldados por inúmeros afluentes e pela topografia do terreno, culminando em um fluxo poderoso e transformador. Sob essa ótica, o caminho para a reflexão final se delineia, impulsionado pela percepção de que as lições extraídas deste caso se estendem muito além do âmbito odontológico. A compreensão de que o corpo humano é um sistema intrincado, onde cada reação e cada sinal possuem um significado, nos prepara para apreciar a mensagem derradeira. A jornada de Rogério, com sua reviravolta inesperada, serve como um poderoso catalisador para uma reavaliação das nossas próprias práticas de saúde e da maneira como interpretamos os avisos do nosso organismo. A transição para o fechamento da narrativa é marcada por essa consolidação de aprendizados, antecipando a síntese final que nos guiará para uma perspectiva ampliada sobre o cuidado com a vida. A saga de Rogério, iniciada com um incômodo gustativo inexplicável e culminando na descoberta de um fragmento metálico alojado silenciosamente em sua gengiva, transcende a mera anedota médica. Ela se configura como um profundo convite à reflexão sobre a intrincada dança entre o corpo humano e os elementos que o habitam, sejam eles intrínsecos ou introduzidos por intervenção externa. A narrativa desvenda a complexidade da resposta do organismo a um corpo estranho, um processo que, longe de ser imediato ou simples, pode se desdobrar ao longo de anos, manifestando-se através de sintomas sutis, porém persistentes. A história nos ensina que a saúde não é um estado estático, mas um fluxo contínuo de adaptação e reação,